Eu, quando comecei a ver Scorsese na adolescência, eu via o Superman, mas também tinha o Scorsese. Para mim, o problema é, eu vou só ver filme de herói, a gente vai dar esse padrão para os jovens e o que vai ser o cinema daqui para frente? Hi, Frank. Would you like to be a part of history? Yes. Em São Paulo existem cerca de 12 trabalhos do Weisman. Inclusive, durante a exposição, haverá a exibição de um novo trabalho do artista. Isso está acontecendo no Parque Mário Covas, ali na Avenida Paulista. A próxima vanguarda da gastronomia é a sustentabilidade. If you, as responsible of a nation, you're not hearing this, it means you're not capable of your job, of protecting people and taking the right decisions for it. O desafinado é uma tentativa de defender o sujeito que não é profissional, que não é... O sujeito que não é musical, que não tem muita coisa que ver com música, e esse sujeito queria namorar uma moça e cantava. E ela dizia, você está desafinando tudo, está tudo errado. Se você disser que eu desafino, amor... Olá, boa noite, Metrópolis no ar. A partir de agora, você tem uma companhia à disposição sempre que visitar o Museu de Arte de São Paulo. Pois é, o MASP Áudios é um aplicativo que traz histórias e impressões sobre 160 obras do acervo, com relatos de historiadores, curadores, professores de arte e até de crianças, não é, que visitaram o museu e deixaram lá suas impressões registradas. Esse acervo do MASP Áudio, na verdade, nasce a partir mais ou menos de 2015, é Entre isso? 2015 e 2016, no momento que começam a se organizar esses ciclos anuais, e a mediação do museu cria esse projeto de reler por voz as obras de arte a partir do enfoque social. Você, ao ouvir esses áudios, você acrescenta muitas informações sobre o período histórico que ela foi feita, sobre a vida do artista, sobre o porquê de algumas escolhas que parecem aleatórias. Então, assim, é uma possibilidade aqui de você escutar em 4 minutos, uma pessoa que fez um mestrado sobre essa obra, sobre essas obras. Então é realmente uma chance de acessibilidade de uma informação muito preciosa, de uma pesquisa muito aprofundada que foi feita. Que camada mais essas leituras você acha que permitem ao público ter das obras? Eu acho que tem duas questões importantes desse projeto. A tecnologia, porque ele tem uma tecnologia inovadora de reconhecimento por imagem das obras. Ao mesmo tempo, é uma possibilidade do público acessar de uma maneira organizada esse conteúdo, que, claro, vai continuar sendo criado, incluído no aplicativo. Essas leituras, elas saem um pouco de uma leitura imparcial que já existe no verso das obras. Essa questão do relevo, por exemplo, que é uma coisa que você contou, que aqui ela usava até o próprio cabelo. Isso é uma coisa que pode aparecer no áudio ou que aparece no áudio é uma coisa... Aparece, sim, com certeza aparece no áudio. São feitas leituras de curadores, de especialistas no trabalho dela, de pessoas que leram essa obra. A gente vai fazer 2 testes agora. Eu vou chamar uma pessoa, vamos ver como é que vai ser a reação do público. A Tânia topou aqui o desafio do Metrópolis. Muito obrigada, Tânia, de fazer o teste aqui. Então você aponta o aplicativo, a foto para cá. Fecha aqui de novo, tem que ir, vamos... Aí. Vocês não estão ouvindo. Não, mas a gente vai colocar o que o Alexandre Ragazzi, que é um historiador da arte, comentou em 2017. É isso que ela está ouvindo aqui. Eu considero a Ressurreição de Cristo, do Rafael, uma das obras mais importantes da coleção do MASP, pelo fato de que ela é muito importante dentro da própria trajetória do Rafael. Aham. Muito bom. Não, é interessantíssimo, porque tem um histórico de quem é o autor, não só isso, como é que apareceu aqui no museu, né? Que foi uma aquisição recente, e a importância dessa obra. O Gustavo também vai fazer o teste aqui do aplicativo do MASP Áudio. E eu reparei a roupa dele, tá parecendo um presidente de antigamente. O cabelo dele parece de presidente, essas coisas.
tanto da praticidade, mas também de ter essas diferentes visões sobre uma mesma obra, eu acho muito interessante. Traz explicações que estão além do que a gente está vendo na tela, além do que a gente mesmo pode interpretar. Então, a gente aprende muito mais sobre isso. Eu acho muito bom, olha, ótimo. Pois é, o aplicativo é gratuito, está disponível nos sistemas iOS e Android. Agora vamos conhecer o restaurante mais sustentável da América Latina e fica em São Paulo. Sustentável por quê? Não controla só a origem, mas também o descarte dos alimentos. Quem nos guia é a crítica gastronômica Luísa Fecarrota. Para o jovem chefe César Costa, do restaurante Corrutela aqui na Vila Madalena, a próxima vanguarda da gastronomia é a sustentabilidade. Sua casa é a única na América Latina a ser certificada por uma ONG inglesa, ligada e atenta aos principais e mais complexos problemas da cadeia alimentar. César tenta gerar o mínimo de lixo possível e faz a compostagem de todo o lixo orgânico do restaurante. Estabeleceu um trabalho sólido e respeitoso com os produtores que mapeou com o próprio carro e promove o uso total dos ingredientes. Em sua cozinha, ele trabalha mais os peixes do que as carnes e valoriza muito os vegetais. Mas o que mais me surpreende é como ele tem a capacidade de partir de uma coisa simples e transformar o simples em receitas extraordinárias, justamente por respeitar o sabor mais bruto dos alimentos. Sua polenta, por exemplo, tem gosto de milho. Ele alcança uma cremosidade super sensual, sem acréscimo de manteiga. Então não fica aquela coisa ultra amanteigada, a qual a gente está mais acostumado. O pão de fermentação natural, para mim, virou um fetiche. O trigo vem do Paraná e é todo processado na casa. Passa por um moinho de pedra dos anos 80. O chocolate, a mesma coisa. O cacau vem do sul da Bahia e todas as etapas até virar chocolate são feitas aqui. Isso dá total controle ao chefe César Costa de todos os processos que se passam na cozinha e a você, consumidor, a possibilidade de saber exatamente de onde vem o alimento que chega à sua mesa e que você está comendo. E agora o Metrópolis entra numa discussão lançada por ninguém menos que Martin Scorsese. Para o diretor americano, os filmes de super-heróis não são cinema. Claro que a declaração foi estopim para uma grande polêmica em Hollywood. Afinal, o que é cinema? O cineasta francês Jean Renoir, diretor do clássico A Regra do Jogo, já havia definido que tudo o que se move na tela é cinema. Mas a nova realidade do mercado fez com que outro grande mestre botasse lenha na fogueira. My concern is losing the screens to massive theme park films, which I say again, are their own new art form. Cinema now is changing. We have so many venues. There are so many ways to make films. So enjoyable. Fine, go and it's an event. And it's great to go to an event like an amusement park, but don't crowd out. Flávio, segundo Scorsese, os filmes da Marvel não são cinema. O que você acha?
Eu acho que são, mas eu entendo também quando ele fala que é um cinema de parque de diversões, né? A gente nunca imaginaria um filme do Scorsese, sei lá, de parque, a montanha-russa dos bons companheiros, a montanha-russa é o próprio filme, né? Então tem um conflito de gerações aí, tem um conceito do que é cinema. Eu acho que nesse sentido ele tá certo, é a opinião dele, é a geração dele e é o tipo de cinema. Bastou essa fagulha para a indústria cinematográfica virar um campo de batalha. James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, disse que os super-heróis são os atuais gangsters, cowboys e aventureiros do espaço. Por outro lado, Ken Loach, diretor do premiado Ventos da Liberdade, afirmou que os filmes da Marvel são como hambúrgueres. Coppola, realizador de O Poderoso Chefão, foi além. Eu só acho que o Coppola, ele falou que os filmes são desprezíveis. Eu acho que ele foi meio ofensivo, porque assim, o que é desprezível para ele, né? Tem filmes que são desprezíveis, mas tem filmes de todos os gêneros que são desprezíveis. Você concorda com os Scorsese que filme da Marvel não é cinema? Não. Acho que, assim como parque de diversão, tem parques de diversões muito legais, parques de diversões não tão legais, mas aqueles que você escolhe ir, se diverte, mas é uma diversão que passa também. É mais cultura pop, mas continua sendo um cinema. É puro entretenimento, é coisa pra gente jovem, gente que lê gibi, não é cinema. So, I mean, everybody's got an opinion. When I'm done, half of humanity will still exist. A Marvel pode existir, pode ter seus filmes, são filmes de entretenimento puro e simples. E o único problema é que ela domina certos mercados, é isso? Eu acho que um dos problemas é a questão de distribuição. O cinema é caro, né? Você tem que pagar estacionamento, ingresso, pipoca, fazer uma escolha, etc. Tudo. Que escolha você vai fazer? Você vai dar o seu filme, o seu dinheiro, para um filme que é um espetáculo, que você fala, vale ver na telona, ou para um filme drama, intimista, que você fala, vou esperar para ver na televisão? E o streaming dá uma competida aí também, porque você fala, estou tão cansado, tá caro, vou ficar em casa mesmo, assino a Netflix. Mas aí entra Scorsese na Netflix. Scorsese, que dirigiu clássicos como Taxi Driver, Touro Indomável e ganhou o Oscar de direção por Os Infiltrados, não conseguiu que nenhum estúdio de Hollywood bancasse o orçamento de 160 milhões de dólares para O Irlandês, sua nova produção. E aí a Netflix investiu. Só que aí tem também corrida do Oscar. A gente quer que o filme seja falado, visto, badalado, porque para ir para o Oscar também depende muito disso. E aí você faz o quê? Você fica talvez com um certo ciúminho, assim, uma ponta olhando de longe, tudo que o Vingadores faz de mídia. Do you actually think Martin Scorsese is upset about Marvel movies? Mas aí você olha e fala, putz, será que o meu cinema ficou para trás? E ele tem um pouco de razão quando ele fala isso. A gente não vê mais filmes do naipe do filme dele fazerem filas quilométricas em cinemas de rua. Hi, Frank. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Eu fui na sessão do Scorsese aqui pro público e o público, eu reparei, em volta de mim era todo mundo com 30 ou mais. Ninguém tinha menos de 30. Então eu fico meio pensando, será que ele não tem um pouco de razão? Vamos esperar para ver. E daqui a pouco tem o quê? Tem as esculturas de Franz Weismann. Franz Weismann produziu intensamente, até os 93 anos de idade. O grande prazer do artista era ver as esculturas ocupando a cidade. E o Itaú Cultural acabou de inaugurar uma grande exposição sobre ele. A mostra Franz Weismann, O Vazio como Forma, percorre todas as fases do trabalho do artista, desde quando ele dava aulas em Belo Horizonte até os últimos anos de vida. Nos últimos 10 anos de vida do Franz, o Franz produziu intensamente porque a gente garantiu, a filha e eu, as condições dele executar essas obras em tamanho monumental. Então, cada dia ele produziu uma maquete nova e a cada fim de semana ele estava com pelo menos 3
que podiam ser executadas em tamanho grande. Isso até os 93 anos? Isso até os 93 anos, de forma compulsiva, e fez questão de morrer produzindo. Morreu praticamente construindo a sua última maquete. O teatro nasce do interior de uma pessoa, né? Ela nasce simplesmente. Primeiro vem o trabalho, primeiro vem a criação, depois vem a teoria. Então se começa a formar uma teoria. Mas o nascimento é espontâneo, né? Como nasce uma criança. E pela primeira vez, o público vai poder ver de perto as maquetes de Weissman. A filha, Val, pessoalmente embalou 730 delas para o Itaú Cultural. Aquilo era uma oficina de um artesão. Ele levantava de manhã, pegava uma maquete, mudava a cor, pegava outra. São maquetes atemporais. Era vivo isso para ele. Então, quando as pessoas falam, tem uma sequência cronológica, não tem. O Franz trabalhou isso aqui a vida inteira. Esses homenzinhos, todo mundo pergunta, por que tem esses homenzinhos? São as escalas que o Franz usava. Quem olhar com atenção esse conjunto de peças aqui, vai ver que várias peças se repetem com pequenas diferenças de tamanho. Eram as dúvidas que o escultor tinha a respeito de qual era a proporção ideal, qual era a cor ideal. Como é que é para um arquiteto, justamente, trabalhar com um escultor de proporções tão monumentais? Que desafios você enfrentava? Sempre me deu muita vontade de jogar os homenzinhos pequenos fora da coleção dele, porque cada vez que ele punha um homem grande, no dia seguinte ele punha um homenzinho pequeno, significava que a maquete dobrava de tamanho. O meu objetivo não é criar a escultura para uma elite. Eu quero criar a escultura para o povo, me comunicar com o povo e educar o povo através do meu trabalho. Então, a melhor maneira de pôr arte na rua, onde o povo passa, né? Como que é para você andar pela cidade e ver tantas peças dele espalhadas? Para mim, eu ando pela cidade e vejo a ausência das peças dele. Eu encontro um monte de locais que deveriam ter tido peças dele e não tem. Quer dizer, eu acho que a escultura deveria ser um equipamento urbano obrigatório, como tantas outras coisas, e oferecer para o transeunte um lugar onde repousar a visão de algo bonito, tranquilo, harmônico. E agora tem mais exposições no Metrópolis. Vamos dar aquele giro de um minutinho pelo mundo. A atriz francesa Juliette Binoche esteve no Brasil pela primeira vez no fim de semana passado. Ela veio comemorar os 30 anos da Imovision, que é uma distribuidora especializada em filmes europeus, particularmente os franceses, né? E o Cunha Júnior estava lá com a Binoche. Olha, poucas vezes eu fico nervoso durante a entrevista, porque são muitos anos aí, né? Mas nessa eu fiquei nervoso. Eu ficaria. Olha, Adriana, apesar dela ser uma das grandes atrizes francesas, né? E de ter uma carreira consolidada, inclusive nos Estados Unidos, lá em Hollywood, ela é uma simpatia só. Ai, gente. Thank you for you coming to Brazil for the first time. I know. It's not the last time.
Vision is going to release again a new copy of Three Colors Blue. What's the importance of this film in your career? I think one of my best films in terms of acting, and I enjoyed the shooting very much. Kieslowski was somebody who was very focused, you know, and there was no fuss about anything. It was just rehearsing, shooting, you know. It went one day after the other. Sometimes I was fighting for a second take because they would only do one take. Yeah. So I was not always agreeing with that, but there was a lot of respect and love, and the whole crew was beautiful. I have a list here, the important list of many directors, artists that you've worked with, like Tekine, Godard, Kieslowski, Haneke, Kiarostami, Naomi Kawase, Nao Koreeda. What's the meaning of this, that you like quality and diversity in your work? Isn't that the best? Yes. So I'm trying to choose the best. I'm trying to find, you know, people I can be sharing and I'm interested in, and because it allows me to enjoy even more the sharing of the process of making a film and telling stories. I believe that we can help people live, so it makes me want to go in different places of the world, because I never liked borders. And I wonder whether it's because my parents and my grandparents from each side came from different places. Yeah. So I feel like I've got to give it back. Tell me something about your new movie that we are waiting now, that's Truth by Koreeda. Your first time with Catherine Deneuve. Yeah, my first time, and I was very honored to work with her. You know, I was playing her daughter. My journey was to try and be intimate with her, which is not that easy because she has, you know, her protection around her, and I totally understand why. To create a relationship specific, you know, to be a daughter, for me it was like, I started like asking her a cigarette. She wouldn't give it to me. And then I insisted, and then she finally threw me a cigarette and said, yeah, I said to her, I'll give it back to you. Say, how can you give it back to me? Because when it's smoked, it's smoked. And then I said, I give you a package of cigarettes. So it started off like that. It was kind of fun. We had fun. Do you agree with Martin Scorsese when he said that Marvel movies are not cinema? I tend to think that too, but he's got to put women in his films, sorry. Oh, yeah. Yeah. I told him. Yeah, you told we him. had dinner together, and I said, why don't you talk about women? You're only a... Sure. You know, what's that? I had to put you into this thing. Sooner or later, everybody put here as a date when he's gonna go. And a Brazilian director who would you like to work? I would love to work with Walter Salles. Walter Salles. Yeah, because we had 2 projects together. And I wish I was seeing more of his films, because he's very talented, he's intelligent, and I want to see Central Brazil, what was the... Central do Brasil. Central do Brasil. I'm not ready yet to speak in Portuguese, yeah. Talking about Brazil, do you know the reality we are living now that's not very good? Do you read about Brazil, the environment? Well, we heard about the environment because of the Amazonian forest. The people that today are in power, they might be judged as criminals in a few years. And that's where they have to use their heads, because, you know, it's scientists are saying it. If you, as responsible of a nation, you're not hearing this, it means you're not capable of your job, of protecting people and taking the right decisions for it. I think it seems to me that things will change because people go out and scream.
delícia de papo, Cunha Júnior. Adoro, não é só diva, é uma mulher maravilhosa, atriz inteligente. Pronto. Dito. Bom, há exatamente 25 anos a música brasileira perdia o maestro Tom Jobim. Muito mais que o grande nome da bossa nova, Jobim era o símbolo de um Brasil que ganhava o mundo, né? O Brasil, bossa nova, moderno, positivo, romântico, feliz. Bons tempos. E com Tom Jobim, então, nós encerramos o Metrópolis de hoje. Nós voltamos... Tchau. Até amanhã. Amanhã, 15 para as 9 da noite. Tchau. Não, peraí. Dá uma chance aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro, na Tijuca, na rua Conde de Bonfim. O primeiro piano, como você me perguntou, chegou por causa do negócio do colégio da minha mãe, do Colégio Brasileiro de Almeida. Ela alugou o piano e botou na garagem lá de casa, na Sadoc de Sá, 276. Eu vi aquele piano, era um Bechstein alemão, né? Velho, alugado. E ali foi que eu comecei a... Não, no princípio eu tocava... Eu vinha da praia, assim, e